Oi, lindezes, boa noite. Vamos lá começar a correção da nossa atividade do dia de hoje. Veja só, vocês que estão no 7º ano, tá? Vocês já estudaram potenciação no ano passado. E eu falei que a potenciação, no ano passado, a gente só trabalhava com a base, um número positivo, que era um número natural. Agora vocês estão trabalhando com a diferença dessa base, que agora essa base ele é um número inteiro, porque ele pode ser positivo ou negativo, certo? Então vamos relembrar aqui rapidão. Qual é o conceito de potenciação? Qual é a definição? Que a potenciação ela é uma multiplicação de números iguais, de bases iguais ou de fatores iguais, porque tudo indica número, certo? O que é que a gente não pode esquecer? Quem é a base, quem é o expoente, quem é a potência? A base é o número que se repete, né? O expoente é a quantidade de vezes que esse número vai se repetir. É só lembrar daquele exemplozinho que eu falei para vocês do patrão e do funcionário, tá bom? E a potência é o resultado da potenciação. Bom, com isso dá pra gente iniciar a atividade. Só que eu queria lembrar para vocês, fazer com que vocês lembrassem. Vão lá no mapa mental que eu passei para vocês e lembre daquelas consideraçõezinhas que eu pedi que vocês ficassem extremamente atentos. O tipo de base, se a base é positiva ou negativa, e o tipo de expoente, tá? Vamos aqui relembrar rapidão. Quando a base é positiva, independente se o expoente é par ou ímpar, o resultado sempre vai ser positivo. Isso é bem moleza, isso é bem facinho. Agora, quando a base é negativa, eu tenho que prestar atenção no expoente. Porque se eu tenho base negativa e o expoente par, o resultado é positivo. Agora, se eu tiver uma base negativa e o expoente for ímpar, o resultado ele é negativo. Ou seja, vai ser sempre o sinal conforme o valor, conforme o númerozinho que tiver lá na base, tá bom? Então vamos lá. Na primeira questão, eu pedi que vocês calculassem as potenciações. Para isso, calcular as potenciações é só lembrar da definição, ou seja, multiplicar a base por ela mesma conforme o valor que tiver lá no expoente. Então eu tenho no item A, base positiva, expoente par, eu já sei que meu resultado aqui ele é positivo. É só fazer 3 vezes 3, 9. Então, mais 9. Letra B, base negativa, expoente par, eu sei que o resultado ele é positivo, né? Então, vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, só que o resultado negativo. Então, nesse caso, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Vai ficar mais 81 para o item B. Para o item C, base positiva, expoente ímpar, o resultado ele vai ser o sinal da própria base. Então, vai ser um número positivo, nesse caso, mais 27. No item D, base negativa, expoente ímpar, o resultado também é idêntico à base, então eu sei que vai ficar negativo. Então, nesse caso, multiplicando 3 vezes, vai ficar menos 27. Tá ok? Isso é importante, eu já fiz proposital dessa primeira para a segunda. Por quê? Porque foi aquilo que eu mais pedi que vocês observassem quando eu estava explicando. Essa atenção sobre o tipo de base e o tipo de expoente. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês prestaram atenção mesmo. Com base no que você já sabe sobre regras de sinal, as regras de sinais, complete as frases a seguir. Item A. Se o expoente é par, a potência, ou seja, o resultado ele é o quê? Sempre positivo. Tá? Então, vocês preenchem aí como positivo. Letra B. Se o expoente é ímpar, o sinal da potência, ou seja, o resultado final, é sempre igual ao sinal da base. Tá? É só a gente prestar atenção no item C e no item D da primeira questão. Letra C. Se a base é positiva, o sinal da potência é sempre positivo. Se a base é negativa e o expoente é par, base negativa e expoente é par, o sinal da potência, o resultado vai ser o número positivo. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, o sinal da potência é negativo. Ok? Questão 3. Assinala, bem facilzinha essa questão 3. Assinala verdade ou falso e justifica os que forem falsos. Potenciação é a multiplicação, é o produto de fatores iguais, de números iguais. Verdade. Base de uma potência é o fator que não se repete. Falso, porque base é obrigatoriamente o número que se repete. Ok? Expoente é a quantidade de vezes que o número, que a gente também pode chamar de fator, ou que a gente pode também chamar de base, que se repete. Verdade. Em 4 elevado ao cubo é igual a 64.
Ou seja, 3 é a base, 4 é o expoente, 64 é a potência. É falso, porque 3 não é a base, 3 é o expoente. Base aí é o número 4, tá? O 64 está correto, é o resultado da potência. Mas esse item aí é falso por causa dessas duas primeiras informações. E último item dessa questão. A segunda potência de 3 é 9, ou seja, o quadrado de 3 é 9. Lembra dessa questão de leitura, né? Que a gente pode falar 3 elevado a 2, 3 elevado à segunda potência, ou 3 elevado ao quadrado, porque 2, 3, eles têm nomes específicos, nomes próprios, tá? Então, nesse item aí é verdade, porque 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Questão 4. Vai calcular também as potências, aí só lembrar das informações iniciais que eu passei para vocês. Olha o estilo da base, né, para ver se é positivo ou negativo. Olha o expoente, para vocês não errarem o sinal, tá? E lembre que potenciação é multiplicação de números iguais. Não pode cometer o erro de multiplicar números diferentes, certo? Então, nesse caso, menos 2 elevado a 4. Aí eu tenho no item... base negativa, expoente par, meu resultado já é positivo. Então, já coloco mais lá direto, sem medo de errar. E daí eu multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Resultado é mais 16. Letra B. Base positiva, expoente par, resultado positivo. 10 vezes 10, 100. Então, fica mais 100. Letra C. Base negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo. Então, aí vai ficar menos. Como a base é 1, né? Independente dele ser negativo ou não, não deixa de ser uma consideração especial. Então, aí vai ficar menos 1. Letra D. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, aí vai ficar menos. E eu multiplico 4 3 vezes, que vai dar 64. Então, fica menos 64. Item E. A quinta potência de menos 2. Base negativa, expoente ímpar. Resultado continua sendo negativo. Então, daí eu só passo a multiplicar o 2 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 16. 16 vezes 2, 32. Então, fica menos 32. Ok? Bom, e por aqui a gente encerra. Qualquer dúvida é só correr lá no WhatsApp e mandar um oi que vai responder. Abração.